E aí, gente, tudo bem? Viu? Já estão menos tediosos nessa quarentena, né? Porque já teve atividade física para fazer, já tem coisinhas para estudar e tudo mais, né? Então, vamos continuar lá com que a gente estava estudando em física, a parte de cinemática. Então, anteriormente em física, a gente viu ponto material, a gente viu referencial, movimento e repouso, a gente viu também trajetória, variação do espaço e distância percorrida, e a gente definiu já a nossa primeira equação, que é da velocidade média, né? Que é Vm igual a ΔS sobre ΔT, lembrando que esse delta ele representa uma variação, então é final menos inicial, né? Aí aqui, ó, mais um memezinho para vocês. Ela pediu tempo e distância, acho que ela queria a velocidade. Ai, que tosca. Bom, e aceleração também a gente já viu. Então, a aceleração é a variação da velocidade num determinado tempo. Então, tudo isso a gente viu no vídeo passado, certo? Então, agora, a gente também viu movimentos, tipos de movimentos, progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Então, agora a gente vai começar a classificar alguns tipos de movimento. Então, a gente tem o movimento uniforme, MU. Tá? Então, assim, o movimento uniforme ele tem uma característica. A característica dele é a velocidade é constante. Tá? Então, assim, ele não tem aceleração porque a velocidade é constante. O que significa dizer que a velocidade é constante? Significa dizer que em qualquer determinado espaço, determinado tempo, ela vai ter a mesma velocidade. Se eu falo que o carrinho está com uma velocidade de 50 metros por segundo no tempo, sei lá, 10 segundos, no tempo 45 segundos, no tempo 200 segundos, ele ainda vai estar com essa mesma velocidade. Então, independente do tempo, independente da posição, ele tem que estar com aquela velocidade. Isso que a gente fala que a velocidade ela é constante. Então, aqui, nesse tipo de movimento, a gente não tem aceleração. A aceleração ela é nula, tá? Aqui também vai ter uma equaçãozinha. Então, qual que é a equação que a gente vai fazer? É a função horária da posição. Então, como que eu vou chegar na equação função horária da posição? Veja, é função horária da posição no movimento uniforme, tá? Lembra dessa equação, V igual a ΔS sobre ΔT. Então, lembrando que o delta ele é uma variação, de novo, né? Então, eu posso reescrever ele como final menos inicial. E aqui de cara eu já fiz o T, só o T. Porque o T inicial sempre vai ser zero, então alguma coisa menos zero sempre vai ser alguma coisa. Então eu já coloquei direto aqui o T. Só organizando, porque o que eu preciso saber é posição. Tá aqui o nome da equação, função horária da posição. O que eu preciso saber é posição, então vou só reorganizar aqui, ficar a posição final menos inicial, igual a... Esse T tá dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, S menos S0 igual a V vezes T. E aí, o que eu preciso é dessa posição final. Então, eu vou isolar esse S. Então, S vai ser igual a S0 mais VT. Beleza? Essa, então, é a minha equação, é a minha função horária da posição no movimento uniforme, tá? Então, vocês não precisam refazer tudo aquilo que eu fiz. Se vocês forem direitinho para essa aqui, não vou brigar. É isso mesmo, é usar direitinho essa daqui. Aquilo ali foi só uma demonstração de como que eu cheguei nessa equação, porque a gente não pode simplesmente jogar a equação para vocês, né? Às vezes dá vontade, mas não é isso que a gente faz. Então, lá, o S0, esse S0, ele é o espaço inicial ocupado pelo móvel no instante inicial. Então, no instante inicial é no T igual a zero. Então, quando T é igual a zero, S0 é algum valor. Aí ele pode ser 0, ele pode ser 10, ele pode ser menos 10, ele pode ser 20, enfim, ele é algum valor, tá? V é a velocidade e S é a posição final. E o T é o tempo, beleza? Então, quando a gente olhar essa equação, essa é a nossa legenda da equação. Então, se tem algum exercício que ele vai pedir posição, então você já sabe que essa é uma equação que você pode usar.
Aí só substitui os valorzinhos lá que o exercício normalmente dá, tá? Também tem bastante em física, a gente trabalha com bastante gráfico, tá? Então é bem provável que vai aparecer ou para vocês montarem gráfico ou para vocês identificarem o que o gráfico está pedindo, tá? Então assim, é bem capaz também do exercício só dar o gráfico e não dar nenhuma informação. Então a gente tem que ser capaz de saber ler gráficos, tá? Esses são 3 tipos de gráficos de posição por tempo. O gráfico no movimento uniforme, o gráfico da posição por tempo no movimento uniforme, ele sempre vai ser essa diagonalzinha aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um movimento progressivo. Tá vendo que ele está seguindo a trajetória dele. O carro está seguindo a trajetória. E a velocidade a posição inicial ela é maior do que 0. Então ele começa aqui, ele não começa nesse ponto. Diferente desse aqui, que a posição inicial é 0, então ele já vai começar aqui nas origens, tá? E ele também é um movimento positivo, só que com S0 igual a 0, tá? E nesse caso aqui, no último gráfico ali, o S0 ele é menos do que 0. Porque, professora, mas é S0, não tinha que ser 0? Não. S0 é sempre quando o tempo for igual a 0. O S pode ser menos 10. Então, digamos que aqui seja menos 10. Ele vai começar ali no eixo Y no negativo, tá? Mas ele vai estar seguindo a trajetória aqui, ó. A trajetória positiva que foi que a gente adotou. Mas que o S0 é igual a 0. Então, esses são tipos de gráfico de posição por tempo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho ele contra a trajetória. Então, ou que a velocidade é negativa, ou não sei, contra a trajetória dele. Então, ele vai vir um traço diferente, ó. Esse traço está indo para lá. Nesse caso, o traço está vindo para cá. Tá? Veja, é diferente. Nesse caso aqui, então, eu tenho o S0 maior do que 0, então ele começa aqui, né? Na verdade, está vindo para cá. O S0 no 0 e o S menor do que 0. Então, também são tipos de gráfico da posição por tempo no movimento uniforme. Gráfico de velocidade por tempo. Por se tratar de um movimento que a velocidade ela é constante, então o meu gráfico ele tem que ser um gráfico constante, certo? Então ele é uma linha reta, simplesmente uma linha reta, porque o que eu posso identificar assim? Que qualquer tempo ele vai ser aquela velocidade, por isso que eu estou falando que é uma velocidade constante. Nesse caso aqui eu tenho que é uma velocidade positiva, nesse caso aqui é uma velocidade negativa. Tá? E lembrando que a velocidade positiva ou negativa, ele está seguindo o trajeto para positivo ou para contra o trajeto dele. É como se eu estivesse indo numa rua, estacionando, imagina, eu estou aqui no estacionamento do Seduca e de repente eu estou indo reto e eu preciso dar ré. Eu só dou ré, minha velocidade nesse caso vai ser negativa porque eu estou indo para trás, tá? Não tem nada disso. Tá, outro tipo de movimento que a gente tem, daí a gente chama de movimento uniformemente variado. Veja, o outro é movimento uniforme, esse é movimento uniformemente variado. Significa que alguma coisa vai variar, e nesse caso, o que vai variar? Vai variar a minha velocidade. E aí, no move, o que é constante? A aceleração. A aceleração do movimento é constante e ela tem que ser diferente de 0. Por que ela tem que ser diferente de 0? Porque ela precisa variar a velocidade. Aí eu vou ter uma equação, uma função horária para a velocidade, tá? Então, ó, lembra que esse delta significa variação. Então, nesse caso aqui, eu estou variando a velocidade. Como assim variando? De repente eu estou a 2 km por hora e do nada eu estou a 10 km por hora e daí depois eu estou
lá 70 km por hora. Então, é isso. Eu não tenho a mesma velocidade durante o percurso todo. Tá? Então, a aceleração média vai ser um ΔV num determinado ΔT. E aí, a aceleração, a unidade dele é metros por segundo ao quadrado. Tá? Tem lá no livro isso de vocês. Como que eu vou chegar na função horária da velocidade? Essa equaçãozinha que vocês já sabiam, né? Então, variação da velocidade, V final menos V inicial, o mesmo esquema lá do T, sempre o T inicial sempre vai ser 0, então eu já nem cogito colocar ele aqui. Da mesma forma que eu achei a posição lá. Vou achar a velocidade, vou só organizar aqui a conta. Então, V menos V0 igual a T. E aí chega à conclusão que essa minha velocidade num determinado tempo qualquer é igual à velocidade inicial mais A vezes T. Lembrando que a velocidade inicial é também quando o tempo é igual a 0. Tá? Então, lá, velocidade é a velocidade inicial do móvel, A é o módulo da aceleração escalar e V é a velocidade num instante qualquer T. E T é tempo. Mais uma equaçãozinha lá pra gente fazer. Aí a gente tem, na verdade, assim, ó, dentro do MOVE a gente vai ter duas equações, tá? Desculpa, dentro do MU a gente tem duas equações. Do MOVE a gente vai ter 3 equações. 3 ou 4 se a gente considerar da aceleração. Então essa aqui seria a minha, se a gente considerar a aceleração, então seria a minha terceira, que é a função horária da posição no MOVE, tá? Ela é uma equação de segundo grau. Por que ela é uma equação de segundo grau? Porque é a única equação que eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado. Então, ela é uma função de segundo grau. As outras é tudo uma função de primeiro grau. Então, por isso que os gráficos eram uma reta. Nesse aqui, depois a gente vai ver que o gráfico não é uma reta. Tá? Então, é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando S é a posição final do móvel, normalmente é o que ele mais pede, os exercícios mais pedem, aonde que determinado móvel chegou. E é isso que o exercício vai pedir, mais ou menos. S0 é a posição inicial do móvel, V0 é a velocidade escalar inicial do móvel, a aceleração escalar média do móvel e T é um instante qualquer. Lembrando de novo que S0 e V0 é quando T for igual a 0. Tá? Não é necessariamente, esses valores aqui não são necessariamente zeros. Daí a gente tem a última. Torricelli olhou para a física e falou, sem tempo, irmão. Por quê? Porque ela é a única equação que não tem tempo. Veja, as outras sempre tinham. Inclusive, se a gente perceber assim, pelo nome, ela é uma função horária da posição, função horária da velocidade. O horário, ele já sabe falando horário, hora, tempo. Então, naquelas equações tem tempo. Nessas equações, não. Nessa equação aqui não tem tempo. Tá? Então, eu tenho V ao quadrado, a velocidade final, né? Mais V0 ao quadrado, então a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a ΔS. Então, esse ΔS é aquele deslocamento lá. É o S final menos o inicial. Beleza? Isso aqui, ele é mais fácil, na verdade, de perceber essas equações na hora que a gente começar a fazer os exercícios. Tá? Mas essas equaçõezinhas, assim, se vocês quiserem escrever num papelzinho à parte, fazer um formulário para vocês, é interessante, para que vocês possam já ir, de certa forma, decorando essas equações, tá? Lembrando que a gente é físico, não farmacêutico, então a gente não faz fórmula. E aí a gente tem gráficos também, tá? Então, o gráfico do movimento uniformemente variado. Nesse caso, aí a minha velocidade varia, então o gráfico da velocidade por tempo, ele é assim, dessa maneira. Tá? Então, esses são os tipos de gráfico. Com velocidade
inicial maior que zero, velocidade inicial igual a zero, velocidade inicial menor que zero. Vejam onde que tá os pontos aqui, ó. E aí, sinal negativo, então ele tem um contrário, né, ó. Daqui tá indo para cá, daqui tá indo para cá, tá? Então, com a velocidade inicial maior que zero, velocidade inicial igual a zero e velocidade inicial menor que zero. Aí o gráfico da aceleração, porque o gráfico da aceleração ele é constante, então é ele que vai ser a linha reta. Então, aí, professora, mas como que eu vou saber identificar se é da velocidade ou é da aceleração, né? Se eles são lá no mu, é igual, não sei o quê. É só você dar uma olhada aqui nos eixos, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com coordenada cartesiana, só que a gente não está trabalhando com x e y, a gente está trabalhando com grandezas. Nesse caso, aceleração, nesse caso, tempo. Então, se é um gráfico de aceleração por tempo, ele tem que estar escrito no eixo y, aceleração, e no eixo x, tempo. Então, quando a aceleração for positiva, e nesse caso, quando a aceleração for negativa. E aí, assim, o gráfico mais diferentão que a gente vai encontrar é o da posição. Por quê? Porque ele é uma função de segundo grau. Então, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Beleza? Então, é mais ou menos esses tipos de gráfico que vocês vão encontrar quando é um gráfico de posição por tempo. Aí eu deixo para vocês da página 66, exercício 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu estou fazendo um esqueminha de gravar os exercícios, resolução dos exercícios, até acho que fica mais fácil do que tentar resolver aqui, que daí eu vou escrevendo e vou falando mais devagar dos exercícios e eu também vou fazer a resolução de alguns desses exercícios. Beleza? A aula de hoje é bem curtinha e fica nessa. Tchau, galera!